Olá, boa noite, meus queridos. Eu venho nessa noite que antecede o Natal, né? Dia 23, amanhã é 24. É a véspera de Natal, 25 Natal. O tão esperado dia do renascimento de Jesus em nossos corações. O dia simbólico que Jesus nasceu, né? E hoje o Evangelho fala do nascimento de João Batista, o nascimento daquele que iria preparar o terreno para Jesus, que iria anunciar a chegada de Jesus. E a história deles está interligada desde de muito cedo, né? Eles eram parentes. Maria foi visitar Isabel, e assim que a saudação de Maria chegou aos ouvidos de Isabel, a criança estremeceu em seu seio. E a promessa para Zacarias, desde sempre, é que eles teriam filho, né? Isabel e Zacarias teriam um filho, eles eram de idade bem avançada, e que esse filho deveria se chamar João. João teria que ser o nome desse filho. E que a segunda promessa feita a Zacarias, a primeira foi deles terem esse filho, né? Porque eles eram considerados estéreis. E aí a segunda promessa feita a Zacarias é que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E a primeira vez que João Batista no ventre da sua mãe já demonstra isso é quando ela recebe a visita de Maria, que a criança estremece em seu seio. Já é o Espírito Santo saudando Maria naquele dia, naquela hora. Completa-se os 9 meses e Isabel dá à luz. Esse é o evangelho de hoje. Ela teve o filho, e quando os vizinhos e parentes souberam que Jesus tinha manifestado a sua misericórdia, né, todos davam parabéns a eles por aquela vitória, né, por aquele milagre. Era uma coisa assim de outro mundo acontecer isso, né? Pessoas tão idosas, consideradas estéreis na sociedade, terem filhos. E aí a primeira promessa se cumpria, né? Eles terem o filho. Aí no 8º dia, é costume dos judeus circuncidar os filhos, né? E quando vai circuncidar, escolhe o nome do filho, né? E era de costume que eles chamassem pelo nome do pai ou o nome da família do pai ou da mãe. Tinha que ter aquele nome na família. E aí as pessoas que estavam ali circuncisando João Batista perguntou para Isabel, porque Zacarias estava mudo, né? Até então. E ela fala, ele vai chamar João. Aí eles falam, não, ele não pode chamar João. Ninguém na sua família chama João. Ela fala, ele vai chamar João. Aí eles olham para o pai, porque naquela época era o sistema patriarcal, né? Então eles olham para o pai pede uma tabuinha e escreve nela, João será o seu nome. E quando ele escreve isso, que concretizou a promessa que ele fez para o anjo, que ele ia se chamar João, a sua língua se solta e ele proclama. Ele começa a louvar e adorar. E ele começa a falar e louvar em adoração. A sequência desse evangelho é o canto de Zacarias, que ele canta e louva. E todas as pessoas pensam, esse evangelho termina assim, ó. O que será esse menino? Todo mundo fica espantado com o tamanho daquele milagre. Do pai começar a falar, quando o filho, né, é dado o nome para o filho, o pai começa a falar, ele ficou a gravidez toda de Isabel sem falar, ele ficou mudo. E aí, quando esse pai começa a falar, todo mundo fica assombrado, com medo do que pode acontecer. Pensando, gente, o que será esse menino? Porque na cabeça deles era um menino que tinha feito milagre. Só que Zacarias, naquele momento, ele começa a bendizer, a glorificar e a entoar cantos. Tem até o canto na Bíblia que prossegue essa fala, que é a adoração de Zacarias ao menino Jesus que iria chegar.
E hoje eu quero perguntar para vocês, o que a gente está fazendo com a nossa língua? Zacarias recebeu o milagre e só bendisse. Foi grato ao Senhor. E dali em diante ele viveu para louvar a Deus e para criar João, com os poucos anos que o restavam. E eu quero te perguntar hoje, o que você está fazendo com a tua língua? O que está saindo da tua boca? Você anda bendizendo a Deus, ao próximo, o honrando? Ou você anda usando essa língua só para fazer fofoca? Só para falar do outro? Só para conversar à toa? Só para levar e trazer? Nós estamos vivendo períodos muito difíceis e hoje eu quero convidar vocês a refletir nesse Natal, no que você anda fazendo, mas principalmente o que anda saindo da tua boca. Vamos pensar junto? Eu quero ser como Zacarias, bendizer o Senhor, mas muitas vezes a língua é traiçoeira. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu não sei se eu volto amanhã, porque amanhã é Natal. Depois dia 25, possivelmente só semana que vem. Mas que vocês fiquem com Deus, um bom Natal. Que Jesus renasça no coração de cada um de vocês. E que Deus seja o nosso norte, o nosso sul, o nosso leste e oeste. Que Deus esteja nos nossos corações. Esse vídeo vai ficar salvo, tá no YouTube, o link tá na bio, tá salvo aqui. Se vocês acharem que alguém precisa escutar isso hoje, para crer que milagre existe, porque milagre maior do que esse, é claro que teve outros, mas você já pensou? Você já pensou o tamanho desse milagre? Primeiro estéril, velhos, tem filho. Primeiro milagre. Segundo milagre, quando se cumpre a promessa do anjo que Zacarias coloca o nome do filho de João, ele volta a falar. Que nós possamos esperar o nosso milagre e quando ele chegar a gente possa ser grato e bendizer a Deus com a nossa língua. E não usar essa língua para o mal. Amém? Fiquem com Deus. Se vocês quiserem ver o vídeo, é só voltar, vai ficar salvo lá. Com Deus.